o Bolsonaro, mas ele vai ter as mesmas expressões que todo ser humano tem. Só para você ter uma ideia, quem perguntou isso, quem falou isso, que o Moro Foi a Bru. foi a Bru, né? Bru, eu não sei o nome todo aqui porque está abreviado. Vamos lá. É, em 2014, o Vladimir Putin, que todo mundo diz que é inexpressivo, ó, meu ombro levantou. Hã? Brunessa. Tá? Em 2014, o Vladimir Putin estava sendo analisado pela CIA, a pedido do Pentágono, só na linguagem não verbal, sem análise da língua russa, se ele estava com intenção de guerra para reagregar a Crimeia, que era aquele pedacinho que era da União Soviética. E todo mundo fala que o russo, o japonês não tem expressão. Todo ser humano só consegue expressar emoção através das expressões. A única forma que a gente consegue visualizar, igual o vento. Você não vê o vento, mas vê a árvore balançando. Você não vê a emoção, mas você vê a expressão. E não dá para controlar a expressão de forma desproporcional à emoção. Ou seja, se tem muita raiva, a expressão é de muita raiva. Sobrancelha vira um V, a criança faz um bico, e o adulto começa a travar o lábio superior, que o adulto disfarça, mas a intensidade da expressão é sempre, sempre proporcional à emoção. Então tem um mito de que você consegue controlar a expressão. Não. Você consegue pela inteligência emocional, você advogado, sabendo que tem ali uma testemunha mentindo, sabendo que tem um promotor te desestruturando, acusando o seu cliente, você consegue ter inteligência emocional a ponto de você não se desestruturar, consequentemente, você não vai ter as expressões equivalentes a emoções negativas, certo? Outro mito é, se virou o olho para o lado direito, esquerdo. Isso é da neurolinguística da década de 70, onde não se visualizava o cérebro vivo. Esqueçam movimentos dos olhos e associados à mentira. Isso é mentira. Não existe sinal de mentira. Existe, então, a contradição do que eu falo para o que eu expresso. Por exemplo, esse é o meu lado esquerdo. Se eu falar que eu estou muito feliz com a boca torcendo para o lado esquerdo, é mentira. Agora, se eu falar que eu estou muito chateado, que a live passa rápido, com a boca torcida para o lado esquerdo, é verdade. Então, uma mesma expressão, ela depende. Você falou da foto, né? Vamos lá, gente. Então, vocês precisam analisar o contexto. Qual é? Uma audiência, o seu escritório. Você precisa analisar a consistência do sinal, porque às vezes a pessoa tem um espasmo, é aleatório. Você tem que analisar a congruência, que é o gesto quando bate com a fala. Você precisa analisar os conjuntos, como, por exemplo, chegar para uma testemunha de acusação contra o seu cliente e perguntar: você tem certeza disso? E ela fala: tenho, levanta o ombro, o corpo vai para trás e a mão vem até a boca. Tem 3 sinais. A mão na boca é o antigo É um tampar de boca da conjunto, né? Não criança. é uma coisa. É o conjunto de sinais. O corpo para trás é uma tentativa de me afastar das palavras que eu falei. E o ombro levantando é um sinal de dúvida. Então, tem certeza? Claro, levantou o ombro, mão na boca, corpo para trás, aí eu posso dizer com 99% de chance que nesse contexto é mentira. Mas viram que não é simples, né? Depende de muito treinamento. Agora, é porque aqui o tempo é muito curto, né? A Luciana sabe que há 15 anos, eu estudo há 25 anos no assunto, mas há 15 anos eu já tinha o gravador de DVD de TV só para voltar à programação e filmar a TV em tempo real. Enquanto alguns na internet que se dizem especialistas, eles pegam um fato já consumado, aí pegam um livro do Paul Ekman e se dizem leitores de linguagem não verbal. Como é que eu vou treinar o advogado e o policial, que são profissionais que têm que ter leitura em tempo real, né, na entrevista, no interrogatório, no julgamento, numa audiência, né? Como é que eu vou ensinar de uma maneira que ele não aprenda a ler em tempo real? Então, o curso que eu estou lançando, junto com a Luciana Boschi, de grafologia, vai ter 8 horas de linguagem não verbal. A Luciana Bossa, inclusive, está aqui, ó, assistindo a live aqui com a gente. Nossa, que bacana, que honra, que honra. Muita Ó, honra ah, aí. eu tenho muito para aprender com ela, porque assim, é impressionante. Ontem a nossa live era para dividir tempo. Ela tem tanta informação para falar só apenas de 2 assinaturas, que acabou que eu não falei nada. Porque assim, eu ia interromper e chovia pergunta, não dava para responder tudo. A Luciana estuda, eu falo que estuda há 25 anos, ela estuda há 30.
E com um detalhe, muito mais nova do que eu. Então, assim, ela já vem muito mais jovem. Ela falou que ela acompanhou toda a mudança da escrita da filha dela. Olha que coisa legal. Então, mais uma vez, tanto ela quanto eu, a gente usa a linguagem não verbal para o bem. E não para ficar fazendo sensacionalismo, acusando pessoas, fingindo que detectamos mentiras. E é muita Como a gente está falando responsabilidade. agora, né, do direito, Sim, do mercado imobiliário, a sim, gente perceber essa linguagem não verbal é muito importante para o profissional que está olhando ali, o cliente que está em primeira mão ali com ele, para identificar sim, as sim. informações antes de estar lá numa audiência, né? Sim, sim. E outra coisa, você havia me perguntado, Fábio, por que oratória investigativa? E você É. também me perguntou sobre uma vez, em algum curso que eu não lembro, que foram tantos treinamentos que vocês fez comigo em empresas diferentes e com temas semelhantes, mas conteúdos diferentes, porque você acreditava que sempre tinha algo para acrescentar. Cada vez que eu ouço a Luciana, eu fico mais fascinado, porque é muita informação. Ela pega uma letra do início de uma assinatura e ela já tem informação. Olha que precisão. Então, esse curso que a gente está fazendo é tão informativo que a gente vai alternar. São 4 horas com a Luciana, é online. 4 horas com a Luciana um dia, 4 horas comigo, 4 horas com ela, 4 horas comigo, porque, olha, o advogado que E botar aí o pessoal depois vai começar a querer analisar a família toda, né? A letra Só, da família só toda. tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Pra não dar separação. Né? Mas, por exemplo, se a Luciana comigo, né, promovermos esse curso para um advogado, que mandar o cliente escrever, que ele conseguir pegar alguma escrita de uma testemunha de acusação. Gente, Aí vocês é vão um ter muita trabalho, informação, com muita sim. precisão. É porque aí Entendeu? Vai você ser. entra na linguagem não verbal, mais o outro lado da grafologia, né? Que Gente, olha, a gente vê tudo, né? não existe esse conteúdo no Brasil, Luciano. Não existe. Bom, então vamos esperar aí quando eu começar a Não. E montar outra o coisa, escritório de a- advocacia, a gente vai fazer esse sim, convite aqui da gente trabalhar em parceria, hein? já está Porque sendo é lançado, bom. já tá sendo lançado. Você está convidada, tá no meu perfil, tá no da Luciana, Luciana underline Boschi, Boschi. É uma pessoa que eu tive a grata felicidade de conhecer, não só pelo conteúdo, mas um dia antes de ter o lockdown. Então a gente ainda se encontrou num restaurante para conversar. Ela mora em Niterói, como eu moro também. E outra coisa, da mesma forma que eu dou aula para a Cadepol aqui do Rio, ela dá aula para a Rota em São Paulo. Então, ela, além de ser psicóloga, então vamos pegar, não que não tenha importância o corretor, tá? Mas quando a gente fala do psicólogo, do advogado, do policial, são profissionais que, além de precisarem captar em tempo real, não tem que usar a neurociência da Luciana, com o foco dela e o meu, com sensacionalismo. E sim com muita precisão, até para que não se acuse e para que não se condene se tiver um juiz ouvindo a gente, alguém que já participou de um júri ouvindo a gente, para que não se cometa erro por mitos. Não, virou o olho para o lado direito, está mentindo. Virou o olho para o lado esquerdo, está mentindo. Sabe, as pessoas misturam pseudociências da década de 70. O Paul Ekman começou em 1958 a estudar. Só que ele está vivo, ativo, e ele estuda tomografia, estuda o cérebro vivo. O Daniel Goleman, da inteligência emocional, também. Então, o medo está respondido, que é ter controle sobre as emoções e entender a parte instintiva de sermos bípedes e termos essas áreas vulneráveis expostas comparado com quadrúpedes. Perceber que falar para a câmera, eu venho percebendo, é um medo muito semelhante, percentualmente, ao medo de falar em público. E perceber que se É o você mesmo falar com a. do microfone, né? Que as pessoas tinham, e você pega o Sim, microfone e trava na frente. sim, sim. Se tiver medo de falar com o microfone, pega com a mão esquerda, que é a primeira mão a demonstrar emoção negativa. Se for advogado e te ouvir ouvindo o promotor falar um monte de coisa errada contra o seu cliente, se sua mão começar a fechar, abre a mão, mantenha a mão aberta em cima da mesa, porque você desfaz a emoção. Porque como a mão fazendo assim é ansiedade e assim é raiva, se você mantiver a mão fechada, você mantém a emoção. E se você abrir a mão, você prejudica o processamento da emoção. Então, o advogado entra aí a inteligência não verbal, né? Que na verdade é a mistura da inteligência emocional com a linguagem não verbal. E a oratória persuasiva,
né? Tem a investigativa, que é o tema. A persuasiva é quando você usa a sua forma de falar, de gesticular com congruência, ou seja, o gesto bate com a fala. Se você falar, eu tenho certeza, e a mão vem depois, eu tenho certeza, e a mão vem depois, ainda repete 3 vezes a mesma coisa, não tem certeza de nada. Então, o gesto, que a gente chama de congruência, tem que ter sincronia com a fala. Então, para o advogado, para o juiz, para o promotor, para serem eficazes na sua oratória persuasiva, eles têm que ter uma oratória com um gestual preciso. E, obviamente, tem que falar a verdade. Ou então, se tiver que passar uma informação que seja duvidosa por parte de quem ouve, tem que ter segurança no que fala. E a oratória investigativa se funde com a persuasiva no que diz respeito a eu vou para uma audiência, eu vou com toda a minha pauta preparada como advogado, certo? Só que durante a audiência, eu percebo uma mudança de comportamento no advogado de conciliação, no juiz, seja togado ou não. Se ele é togado, eu sei que a decisão vai sair naquela hora. Se ele não é togado, mas o comportamento das partes de um processo, considerando o mais complexo, quando envolve até júri, ou que sejam poucas partes, essa mudança de comportamento exige que toda aquela pauta que o advogado desenvolveu mude também. Porque se ele percebeu que ele provocou reações até acima do que ele esperava, de medo, de dúvida e de insegurança de alguém que está contra o cliente dele, ele vai explorar aquilo mais. E se ele percebeu que ele não está sensibilizando, né? Vai. E se ele percebeu que ele não está sensibilizando o juiz, seja togado ou não, o advogado de conciliação, né? E se ele percebe que há um excesso de segurança da outra parte do processo que está mais convincente com o juiz do que ele mesmo, ele tem que ser mais persuasivo e tem que ser mais investigativo e ele vai mudar muita coisa que ele planejou. Ou seja, da mesma forma que eu começo um treinamento e estou agora aqui falando com você de improviso, eu tenho que ter uma pauta, certo? Mas eu tenho que ter uma pauta que tem que variar de acordo com o comportamento de quem participa. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente ouve as perguntas, né? Alguém está falando aqui que Moro não tem essa expressão. Eu não sei qual é a expressão, se a pessoa puder escrever, que é... Quem é, Kátia? Bru? É a Bru, de novo, que está falando que tem medo Isso. de falar com você e você fica analisando ela. Ele fica me analisando aqui o tempo todo, já nem ligo. Eu estava falando com ele com medo de audiência e coloquei a mão aqui, né? Que o advogado... Sim, você se colocou no lugar. Que eu me coloquei na audiência online, né? Porque tá tudo começando agora e fica você se inseriu naquele medo, mas assim, quando a gente assiste um filme com um bom ator, ele incorpora o personagem. Então ele sente todas as emoções do personagem, ele vai ter toda a linguagem não verbal do personagem. Você falou, Fábio, e agora, com a mão esquerda, né, por cima, e agora que vão começar as audiências online, eu falei, mão no peito é insegurança, e é a esquerda, né? Quer dizer, quando o seu oponente, que é a testemunha de acusação, o outro advogado, fala, eu tenho certeza disso e põe a mão no peito, é insegurança. O advogado homem, então, que usa terno, se ele ajeita o terno e fecha o terno, ele está fechando o escudo dele. Porque, na verdade, ele está tentando... né? Cruza a perna. Assim, o cruzar de perna da mulher não tem tanta relevância que a mulher cruza a perna para os dois lados. O homem não, para um lado só. Agora, o cruzar de braço, por exemplo, quantas vezes eu já pedi a você, né, em treinamentos, que você acabou, isso eu tinha que repetir, né? Porque todo mundo tenta se olhar. Eu mando todo mundo cruzar o braço e olhar para cima. Não olha para baixo. Qual braço está por cima? Esquerdo ou direito? Aí todo mundo... a pessoa agora pode fazer esse teste, ó. Olha aí, cruza os braços e olha para cima. Isso. Provavelmente a maioria está com o esquerdo por cima. Aí quem está com o direito por cima, e agora tem problema? Não. Não tem diferença. A única diferença é que a maioria cruza o braço esquerdo para cima, que não vem o caso, eu tenho uma explicação para isso, mas não dá tempo, mas a grande questão é que quem cruza o braço com o esquerdo por cima ou direito por cima, que eu cruzo com o esquerdo por cima, cruza do mesmo jeito sempre. Não dá para cruzar ao contrário. Então, se você vai chegar para uma testemunha de acusação e fala, começa a falar para mim como começou tudo. E a pessoa vai falar, e, bem, o bem já vai ganhar tempo. Ou então,
Já é para ganhar tempo. E cruza o braço e joga o corpo para trás, você já tem 3 sinais. A paralinguagem, que é um som emitido sem ser uma palavra necessariamente, o corpo jogado para trás e o braço cruzado, e quanto mais alto ele tiver, mais escudo ele é. Agora, um braço cruzado aleatoriamente, pode ser que esteja batendo ar-condicionado em cima da pessoa e ela esteja com frio. Entendeu? Então não dá para pegar um sinal aleatoriamente e botar eu e Luciana para falar quem está mentindo. Se é Moro ou se é Bolsonaro, e nem durante uma audiência, num tribunal, você achar que um sinal é sinal de mentira. Tem que ver os conjuntos. Então eu tenho aqui algumas coisas importantes para colocar. São coisas também que você não consegue ganhar assim, só assistindo uma live, né? São Não. informações. Quantas vezes? Às vezes eu ia 3 treinamentos num dia assistir seu, porque eu ficava com aquela sede de aprender. E o mesmo tema, né? Porque eu Só queria que a repetir. participação mudava, eu mudava o conteúdo, né? Então sempre tinha alguma coisa ali nova, né? Então, assim, algumas coisas que as pessoas falam, como, por exemplo, que Moro não tem determinadas expressões, tem. Só que de uma maneira mais sutil, porque da forma que ele processa o comportamento dele, ele planeja mais, comparando com o Bolsonaro, do que o Bolsonaro. Na inteligência emocional... Mas é que ele também é muito envolvente, né? Então, A oratória dele não é persuasiva. Ele fala de uma maneira muito monocórdica. Eu usava monofônico, a Luciana me ensinou o monocórdico, a Luciana Boschi. Ele é muito monocórdico. Tem gente que acha que ele está mentindo porque ele não encara. Não encarar não quer dizer nada. Só que ele planeja com muita antecedência, então ele usa mais a inteligência emocional do que o Bolsonaro. E inteligência, gente, não tem nada a ver com saber mais. QI é o conhecimento. QE é como você usa o conhecimento. Então, o Bolsonaro, eu costumo dizer o seguinte, ele fala para pensar. Já o Moro, ele pensa para falar. Mas não quer dizer que um esteja mentindo, o outro não. Certo? Então, nós temos 6 emoções, que eu vou botar aqui, olha. É difícil imitar uma expressão de medo. O medo é o olho arregalado sem levantar a sobrancelha. E com detalhe, e com detalhe, Luciana, mais do que 1 segundo. Porque quando é o susto, que não é emoção, é assim, ó. Quando você toma um susto, o olho arregala em menos de 1 segundo. Então eu tenho vídeo de tudo que você imaginar. São 15 anos de vídeo de TV voltada. Kátia adora, né? Quem está vendo alguma programação, eu vou voltar à programação. Aí eu filmo, né? Então, claro que ela reclama, mas tenho que pegar esse conteúdo. Então, há pouco tempo eu estava ouvindo aquele The Voice com Kátia, aí aquelas cantoras sertanejas, que eu sempre misturo os nomes, uma delas perguntou para o rapaz, quantos anos você tem, o Kids? Aí o garoto falou 13, ela arregalou o olho em menos de 1 segundo, eu fui, voltei e filmei, porque foi susto. Já o medo é o olho arregalado em mais de 1 segundo, e não necessariamente tem movimento de boca. A raiva, a criança não disfarça, né? É a testa contraída e o bico. E o bico. O adulto, a ponto de fazer esse bico, ele está quase batendo já em alguém. Mas às vezes, e o adulto consegue alternar. Ele consegue fazer a raiva de testa e fingir que está rindo para você, tudo bem? Mas na verdade ele está te xingando por dentro. Então, quando a sobrancelha fica em formato de V, é raiva. Quando ela apenas se junta, é apreensão, preocupação, como naquela hora que eu falei que você fez 3 expressões. Você fez 2 de surpresa e uma de preocupação. Né? Se o cliente mente, quer dizer, fala, então foram sequenciais. Menos de 1 segundo, a gente chama de microexpressão. E isso tem uma grande relevância, que a microexpressão, ela mostra uma emoção que tentou ser disfarçada, mas é impossível disfarçar. Não tem emoção sem expressão. Tem mais aqui. Vamos lá, vamos ver outras emoções? Deixa eu ver como é que eu posiciono, que aqui é um improviso, né? Botar computador em live de Instagram. Dá pra ver. Tá pra ver? O sorriso... Agora tem o cachorro e o... a criança já aprende desenho animado errado. O sorriso não está na boca. Olha os olhos do Obama. A parte de baixo dos olhos
está contraída. Quando a gente Puxa um sorri, pouquinho. Isso. vamos lá. Quando a gente sorri, só contrai a parte de baixo dos olhos. E nós não conseguimos fazer isso involuntariamente. A gente não consegue mexer só com a pálpebra inferior segurando a superior. Só quando a gente finge que ri assim, quando a gente pisca o olho, ou quando a gente ri de verdade, fica gordinho, só contrai a parte de baixo dos olhos. A tristeza, Luciana, ela é caracterizada pelos olhos caídos, mas principalmente pelos cantos de boca caídos. Está vendo como é que os É. cantos estão caídos? E o mais interessante, deixa eu mostrar de novo. Ó, a boca fica como se fosse um U ao contrário. É. Você está tentando imitar, mas não fica igual. Tentando, exatamente, Porque, não vi. na verdade, a gente só consegue imitar de verdade o É igual nojo. aqueles emojis, né? Igual emoji. Só que a gente só consegue imitar surpresa ou nojo. O nojo é emoção. Então, são 6 emoções. Alegria. Amanhã, eu e a Luciana vamos fazer uma live onde eu vou falar das 6 emoções e ela vai mostrar as emoções nas letras, gente. Olha que coisa Só que bacana. a Luciana é minha xará, tá, gente? A A sua Luciana que tá Luciana aí no... Chassará. São duas grandes Lucianas Bom, agora que eu venho fazendo live. A Luciana Costa Oliveira e a Luciana Bosque. Então, a Luciana é grafóloga, psicóloga. Amanhã a nossa live, às 8 horas, vai ser emoção pela face e emoção pela letra. Olha, é só uma pincelada no curso que a gente vai fazer. Porque a a gente, linguagem não vê. o assunto é tão interessante que passou rápido, falta 10 Está muito minutos. rápido, faltam 10 minutos. Assim, é importante o seguinte: mesmo que não guardem, não confundam emoção com sentimento. Emoção são 6: alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, surpresa. Só conseguimos imitar a surpresa e o nojo. O nojo é uma forma de proteção, como se você estivesse fechando olhos, nariz e boca, mas também pode acontecer em menos de um segundo. Outro dia no The Voice também, estava naquela etapa de o público que ia dizer quem ia ganhar. Então estava aquela cantora Isa chegando para a dupla dela, falando assim, gente, vai dar tudo certo. Ela fez uma microexpressão de nojo, mas não é um nojo de nojeira, é um nojo de aversão, porque uma das duas ia ser eliminada. Então, ela estava com aversão ao que ela mesma estava afirmando, porque não ia dar tudo certo. Ia dar uma se uma ia sair. Alguém ia sair, Então, né? então olha como é que assim, por exemplo, aí você levantou agora só a sobrancelha, provavelmente direita, só de cá. Também tem uma explicação quando levanta só uma sobrancelha. Né? Agora você levantou as duas. Aí eu não Tá? consigo, depois na hora que a gente É, olha no é espelho. involuntário. É involuntário. Levantou só essa de cá. Esse lado aqui, põe a mão aí para eu saber qual lado. Esse aqui é meu Isso, direito. Você levantou a sobrancelha direita, que é o lado do cérebro que começa a processar a emoção, mas não é o lado emocional, como tem o mito. As emoções, a visão, a audição, são da direita para a esquerda. Então, como você levantou a direita, você interpretou o que eu falei e por isso você levantou involuntariamente só a sobrancelha direita. E você não consegue fazer isso agora de novo. Não, já tentei aqui, não, Não. não deu certo. E acabou de fazer uma expressão de indignação. Você fez isso aqui. Não, Você fez isso aqui, ó. Não, mas a boca? Não. Essa boca tem um político muito famoso, né? Um ministro, que ele solta pessoas. Aí ele fala, não, porque eu tive que soltar fulano por causa da lei tal. Aí quando ele faz essa expressão é porque ele não acredita no que ele mesmo falou, ou seja, é indignação pela mentira que ele fala. Enquanto você fez uma expressão de indignação porque não consigo levantar a sobrancelha. Então observem, Kátia gente. tá rindo aí, ó, porque você tá exposto. Porque eu estou te Coitado, analisando, tudo. pelo menos as pessoas estão assim, com medo de mim, mas não estão, eu não estou, só você que está na berlinda aí sendo É, eu analisada. tô aqui de Mas frente. assim, você viu? Várias microexpressões, sobrancelha direita, aí depois, não. E tem um ministro que fala, não, eu tive que soltar, né, aquele bandido, porque pela lei tal, e faz essa boca depois. Entendeu? Quando Aquele ele faz. vídeo que você, antes de finalizar aí, mostra aquele Vamos lá. vídeo que você tem Do, do. do, do deboche. É, Vamos lá. Alegria, tristeza, nojo. Dá para imitar o nojo.
Rejeição, a boca torcida para o lado esquerdo, que aí deve estar espelhado por causa da câmera. E deboche, quando a boca está para o lado direito. Vamos ouvir o vídeo aqui. A reforma da Previdência, tratando apenas dos problemas da União, é uma ficção. Olha a boca para a direita. Abstrato. Direita dele. A União não presta. Porque quando você espelha, aí fica